Se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Hoje vou te contar sobre um cara que perdeu tudo de repente, emprego, relacionamento, autoestima. Se descobriu que, na verdade, essa queda foi o empurrão que ele precisava para se levantar mais forte do que nunca. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que minha vida estava bem encaminhada. Trabalhava em uma agência de marketing em São Paulo, tinha uma namorada chamada Larissa, e estávamos juntos havia quase 2 anos. Já tínhamos falado sobre morar juntos, até mesmo em casamento. Eu estava guardando dinheiro para comprar um anel bonito e surpreendê-la. Tudo mudou numa terça-feira. A empresa anunciou uma reestruturação, e meu departamento inteiro foi cortado. Fui para casa com a sensação de que o chão tinha sumido sob meus pés. Liguei imediatamente para Larissa, precisando de apoio, de um abraço, de uma palavra de conforto. Mas a primeira coisa que ela perguntou foi: e o aluguel? Como você vai pagar? Não foi ou você está bem, ou poxa, que situação difícil. Era apenas sobre dinheiro. Expliquei que eu tinha alguma reserva, que o seguro-desemprego começaria em breve e que já estava enviando currículos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse que precisávamos conversar pessoalmente. À noite, fui até a casa dela. Larissa estava toda arrumada, usando o vestido de grife que eu mesmo tinha dado de presente de aniversário. Sentou-se à minha frente e falou como se estivesse encerrando um contrato. Olha, vou ser sincera, eu não namoro homem quebrado. Isso não funciona pra mim. Preciso de alguém ambicioso, que possa me sustentar. Se você não subir de nível, eu caio fora. Na hora, achei que fosse uma piada. 2 anos de relacionamento sendo descartados como se fossem nada, só porque eu tinha perdido o emprego há poucas horas. Mas percebi que ela estava falando sério. O que Larissa não sabia é que, 3 meses antes, minha avó, essa mulher que praticamente me criou depois da morte dos meus pais, havia falecido, e me deixado uma herança, na casa dela e um valor em dinheiro, que depois dos impostos e da venda do imóvel chegava a cerca de 270 mil reais. Eu ainda não tinha comentado com ninguém, porque queria usar com sabedoria e dar entrada em um apartamento e investir o resto. Naquela noite, ouvindo Larissa dizer que eu não era ambicioso e que estava decepcionada comigo, enquanto ela mesma nunca trabalhou de verdade na vida, eu respirei fundo e disse apenas: então tchau. Ela arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Você vai desistir da gente? Respondi: você mesma terminou quando disse que não queria namorar um homem sem emprego. Então, boa sorte. Saí da casa dela sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a ficha foi caindo. Perder o emprego já tinha sido duro, mas perder também a namorada no mesmo dia foi como um soco no estômago. Passei alguns dias de luto, tanto pela demissão quanto pelo fim do relacionamento. Mas, com o tempo, percebi que junto com a dor vinha também uma estranha sensação de alívio. Alívio por não ter mais que bancar os jantares caros que Larissa insistia em escolher, mas nunca oferecia pagar. Alívio por não ter que ouvir reclamações porque o namorado da amiga dela levava a garota para viagens mais luxuosas. Alívio por não ver meu cartão de crédito estourado com roupas e bolsas de marca. 2 semanas depois, finalizei a papelada da herança. Com parte do dinheiro, dei entrada em uma cobertura simples, mas linda, no centro da cidade. Nada de ostentação absurda, mas era meu lugar, com janelas de vidro do chão ao teto e uma vista incrível do pôr do sol. Postei uma foto no Instagram, só da sala iluminada pelo fim de tarde, com a legenda "de novo capítulo". Em poucos minutos, meu celular começou a pipocar de notificações. Primeiro, amigos elogiando. Depois, uma mensagem inesperada: Vera Larissa, de um número desconhecido, já que eu havia bloqueado o antigo. Oi, sinto falta da gente. Podemos conversar? Sorri de canto. Não respondi. Nos dias seguintes, as mensagens dela ficaram cada vez mais frequentes e dramáticas. Eu cometi um erro. Eu só estava assustada com o futuro. Você sempre foi meu porto seguro. Podemos superar isso. Estou tão orgulhosa de você, amor. Orgulhosa de quê? Ela nem fazia ideia de onde tinha vindo o dinheiro para a cobertura. Pelo visto, achava que eu tinha arrumado um super emprego em apenas 2 semanas. No fim daquela mesma semana, eu estava em uma cafeteria, mexendo no meu notebook e enviando currículos, quando quem aparece? Larissa, acompanhada da prima e de 2 amigas. Sentaram-se na mesa ao lado, falando alto, obviamente para eu ouvir. Amiga, você merece coisa melhor. Ele teve sorte de ter você. Coloquei os fones, mas elas aumentaram ainda mais a voz. Até que Larissa levantou, se aproximou da minha mesa e, com cara de arrependida, tocou no meu braço. Rafa, podemos conversar como adultos? Olhei nos olhos dela e disse: você mesma disse que não namorava homem quebrado. Pois bem, ainda estou desempregado. Continua sem querer. Ela ficou sem graça, tentando se justificar. Eu não quis dizer daquela forma. Falei de cabeça quente. Larissa, você usou exatamente essas palavras. Não namoro homem quebrado. 2 anos jogados fora por causa de uma demissão. Não tenho mais
mais nada a dizer. Fechei o notebook, levantei e fui embora, deixando ela e as amigas cochichando. Naquela noite, abri o Instagram e vi uma sequência de stories dela, fotos com frases motivacionais e lágrimas perfeitamente maquiadas, acompanhadas de legendas como "ou quando a gente percebe o que perdeu", ou "uma mulher forte admite seus erros e luta pelo amor verdadeiro". Só que, no fundo, eu sabia, que não era amor, era interesse. Os dias seguintes viraram uma novela. As mensagens de Larissa começaram a vir de vários números diferentes. Era como se ela tivesse perdido completamente o controle. "Por que você não responde? Você ainda me ama, eu sei. Isso é imaturidade da sua parte. Eu sei que você sente minha falta. Minha terapeuta disse que você está evitando o conflito em vez de enfrentá-lo. Até terapeuta ela arrumou depois do término. O auge aconteceu quando ela apareceu no meu prédio. O porteiro, seu João, me ligou pelo interfone. Senhor Rafael, tem uma moça aqui dizendo ser sua namorada. Posso liberar?" Respondi sem pensar. "Não, João, eu não namoro ninguém há semanas." Olhei pela janela e vi a cena, Larissa discutindo com o porteiro, chorando e dizendo que eu estava mantendo ela refém emocionalmente. Tentou até passar pelos seguranças para pegar o elevador. Foi retirada do prédio aos gritos, como se fosse uma cena de novela. Algumas horas depois, recebo uma ligação. Para minha surpresa, era o pai dela. O mesmo homem que mal tinha me dirigido 10 palavras durante todo o relacionamento. "Rafael, precisamos conversar. A Larissa está devastada. Você não pode simplesmente abandoná-la assim." Respirei fundo e respondi, com todo respeito: "Senhor, mas sua filha terminou comigo no mesmo dia em que perdi o emprego. Disse que não namora homem quebrado." Eu apenas respeitei a decisão dela. Ele tentou insistir, dizendo que ela estava arrependida, que eu tinha conseguido um bom emprego e que deveria dar outra chance. Interrompi: "Eu continuo desempregado, senhor. A cobertura veio de uma herança da minha avó. Uma herança que Larissa saberia, se tivesse se preocupado comigo em vez de olhar só para o dinheiro." Houve silêncio do outro lado. Ele não respondeu nada e desligou. 2 dias depois, a mãe dela me ligou. Quase a mesma conversa. Falou que Larissa era jovem, que tinha cometido um erro, que eu não deveria jogar fora o futuro de nós dois. Respondi do mesmo jeito. Ela deixou claro que o dinheiro era mais importante que eu. Agora precisa lidar com as consequências das próprias escolhas. Mas parecia que nada era suficiente. Larissa começou a se expor cada vez mais nas redes sociais. Fez posts no Facebook sobre o perdoar quem nos feriu e até me marcou, como se fosse uma mensagem indireta de reconciliação. Pior, fez uma publicação no LinkedIn, a plataforma onde eu estava tentando arrumar emprego, falando sobre a superação do ex-namorado e sobre como ela estava orgulhosa de mim. Foi humilhante. Meus amigos começaram a me mandar prints, rindo e indignados. Os comentários massacraram ela. "Vi isso aqui é LinkedIn, senhora, não diário pessoal." A vergonha foi tanta que ela apagou a postagem depois de algumas horas, mas prints são eternos. A partir daí, a situação ficou insustentável. Eu percebi que aquilo não era só uma ex-arrependida, era alguém obcecada. Se antes Larissa já estava passando dos limites, a partir dali a situação se transformou em algo quase inacreditável. Primeiro, tentei seguir minha vida normalmente. Continuei me candidatando a vagas, indo à academia e focando em mim. Até que, numa sexta-feira, recebo uma ligação do banco. O atendente me informou que alguém havia tentado se cadastrar como usuário autorizado no meu cartão de crédito. E adivinha quem era? Larissa. Ela ainda tinha acesso a alguns dos meus dados antigos, de quando falávamos sobre dividir um apartamento juntos, e tentou usar isso para se beneficiar. O banco identificou como fraude e bloqueou na hora. Precisei congelar todas as contas e registrar um boletim de ocorrência. Enquanto ainda lidava com isso, recebi mensagens de amigos me enviando prints do Facebook. Larissa havia criado uma vaquinha online intitulada "De me ajudem a reconstruir depois da traição financeira." Na descrição, ela inventava que eu tinha escondido bens milionários ou dela de propósito, que a enganei emocionalmente e depois a abandonei. Pedia 50 mil reais para os custos de terapia e recomeço de vida. A campanha mal arrecadou alguns reais, provavelmente enviados pela própria família, mas o absurdo já mostrava até onde ela estava disposta a ir. Não satisfeita, ela deu o próximo passo, uma intimação. Sim, eu estava sendo processado. O oficial de justiça apareceu no meu trabalho com um envelope na mão. Larissa me acusava de um enriquecimento ilícito, promessa de casamento não cumprida ou até o abuso emocional. Pedia uma indenização de 100 mil reais. Quando mostrei o processo para meu primo, que é advogado, ele riu alto. "Rafa, isso aqui é o equivalente jurídico a uma birra de criança. Vai ser divertido desmontar essas acusações no tribunal." Só que a cada dia ela parecia mais fora da realidade. Passou a aparecer em lugares que sabia que eu frequentava, na academia às 6 da manhã, chorando na esteira ao meu lado, na feira de sábado, gritando para os vendedores que eu a abandonei, ou até na barbearia, estacionando o carro
carro na porta e tocando nossa antiga música no volume máximo. Meu barbeiro, o Big Carlos, chegou a sair na calçada e falar para ela: moça, some daqui antes que eu chame a polícia. Foi aí que percebi que não dava mais para ignorar. No dia seguinte, entrei com um pedido de medida protetiva. Levei prints, testemunhos do porteiro, relatos de amigos e até o boletim de ocorrência do banco. O juiz concedeu a ordem de restrição imediatamente, mas Larissa não parou. Ao contrário, decidiu fazer o gran finale dela. Gravou uma sequência de stories no Instagram chorando, mostrando um teste de gravidez negativo como se fosse prova de que eu a havia abandonado grávida. Compartilhou até uma foto da própria ordem de restrição, escrevendo por cima: é isso que narcisistas fazem. E, para completar o espetáculo, entrou ao vivo, dizendo que ia criar um grupo de apoio para mulheres manipuladas financeiramente por homens. Até as amigas dela começaram a comentar: Larissa, chega, desliga a live, isso já passou dos limites. Naquele momento, entendi que a situação tinha cruzado uma linha perigosa. Não era só uma ex tentando voltar. Era uma pessoa disposta a destruir minha reputação para justificar as próprias escolhas. Chegou o dia da audiência. Eu estava nervoso, mas confiante. Meu advogado tinha todas as provas necessárias para desmontar cada acusação absurda. Larissa entrou no tribunal usando um terno de grife, que eu sabia que ela não tinha condições de pagar, para minha surpresa, acompanhada de uma equipe de filmagem. Sim, ela queria transformar a audiência em um documentário sobre sua jornada de vítima. O juiz não perdeu tempo. Câmeras não são permitidas aqui. Retirem imediatamente. O advogado dela começou o discurso pintando um cenário de manipulação financeira. Disse que eu tinha escondido dinheiro de propósito, inventado a morte da minha avó para gerar simpatia e até que eu tinha pedido demissão de propósito só para testar o amor dela. Meu advogado se levantou, calmo e firme, e apresentou as provas. Carta de desligamento da empresa, comprovando que fui demitido junto com mais 40 pessoas. Certidão de óbito da minha avó. Extratos bancários, mostrando que a herança entrou depois do término. Prints das mensagens dela: eu não namoro homem quebrado. Tentativa de fraude no meu cartão. Ordem de restrição. E, para fechar, os stories em que ela sugeria ter engravidado de mim. Mas a cereja do bolo veio quando meu advogado apresentou documentos médicos, obtidos por intimação judicial. Larissa nunca esteve grávida. O suposto teste de farmácia que ela exibiu em stories era, na verdade, uma imagem comprada em um banco de fotos online. O recibo estava anexado. O juiz olhou para ela com severidade. Senhorita Larissa, a senhora realmente afirmou publicamente que a avó falecida deste homem era fictícia? Ela começou a chorar. Eu estava magoada. Ele mentiu para mim. Mentiu sobre o quê? O juiz insistiu. Sobre o dinheiro. O juiz foi direto. Dinheiro que ele não tinha no momento em que você terminou o relacionamento, certo? Então, por que ele teria obrigação de compartilhar isso com você? Larissa soluçava, incapaz de responder. O advogado dela tentou puxar outro argumento: danos emocionais ou perda de rendimentos futuros ou por conta do podcast que ela tinha criado. O juiz o interrompeu. Está me dizendo que a senhora está pedindo indenização por não poder lucrar com difamação pública contra o autor? Silêncio na sala. Pouco depois, veio a sentença. O processo dela foi rejeitado como frívolo e abusivo. Já o meu foi aceito. Larissa foi condenada a pagar R$50 mil de indenização, mais R$15 mil em honorários advocatícios, além de uma ordem de restrição permanente, proibindo qualquer contato comigo ou aproximação a menos de 150 metros. Na saída, o pai dela tentou se aproximar, mas meu advogado foi categórico. Qualquer contato fora do pagamento da sentença será considerado violação da ordem judicial. Eu senti, naquele momento, que um peso enorme tinha saído das minhas costas. A sentença foi apenas o começo da reviravolta. Larissa, que tanto se orgulhava de mostrar uma vida de luxo e glamour nas redes sociais, começou a sentir o peso das próprias escolhas. O episódio do podcast, aquele em que ela me difamava, já tinha sido baixado por várias pessoas antes de sair do ar. Um desses áudios acabou chegando até os sócios do escritório imobiliário onde ela trabalhava a meio período, justamente o negócio do pai. Eles ouviram Larissa falando que sofria o abuso financeiro enquanto usava o carro pago por ele e trabalhava sob proteção familiar. O resultado? Os sócios exigiram que ela fosse desligada para não manchar a imagem da empresa. O próprio pai precisou demitir a filha. Sem o emprego, sem o apartamento bancado pela família e com a sentença para pagar, Larissa voltou a morar com os pais. Para juntar algum dinheiro, começou a vender bolsas e sapatos de grife em sites de segunda mão. As amigas, que antes viviam na cola dela, se afastaram depois da farsa da gravidez. O círculo social desmoronou. Enquanto isso, minha vida seguiu em outra direção. Recebi uma proposta de emprego melhor que o anterior, com salário 20% maior. Com o dinheiro da indenização e o restante da herança, quitei a cobertura e ainda investi parte em fundos
de índice. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha estabilidade e paz. E, para minha surpresa, o destino me reservava mais uma surpresa. Conheci Camila, vizinha do meu prédio. Ela era médica, e diferente de Larissa, fazia questão de dividir as contas. No nosso primeiro encontro, insistiu em pagar metade da conta, se eu percebi o quanto aquilo significava. Não era sobre dinheiro, era sobre parceria. A melhor parte? Pouco tempo depois, fui promovido por fechar um grande contrato com uma ONG de alfabetização financeira para mulheres. Eles me escolheram justamente porque tinham visto minha história viralizada nas redes. Queriam alguém que entendesse, na pele, a importância da independência financeira. O contrato valia milhões para a empresa, e eu percebi que até a dor pode ser transformada em oportunidade. Alguns meses depois, ainda recebi mensagens anônimas tentando me comover. Rafa, a Larissa sofreu muito, aprendeu a lição. Você poderia cancelar a indenização. Respondi apenas com um print da fatura do funeral da minha avó, aquele que Larissa sequer compareceu porque tinha horário marcado no salão, e bloqueei na mesma hora. Minha avó sempre dizia, o dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas realmente são. E agora eu entendia perfeitamente. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Perder o emprego, ser abandonado por Larissa, enfrentar perseguições e até um processo judicial parecia, na época, o fim do mundo. Mas, na verdade, foi o início de um recomeço. Se não tivesse passado por tudo isso, talvez eu ainda estivesse preso em um relacionamento onde o amor era medido pelo tamanho da conta bancária. Talvez eu ainda acreditasse que precisava me sacrificar para agradar alguém que nunca esteve realmente do meu lado. Mas a vida tem formas estranhas de nos ensinar. Larissa acabou revelando quem ela sempre foi, alguém obcecada por status e aparência. E eu descobri quem eu sempre deveria ter sido, um homem capaz de se erguer por conta própria, sem depender da aprovação de ninguém. Hoje, moro na minha cobertura, tenho um emprego melhor do que antes e compartilho minha vida com alguém que me respeita e me apoia de verdade. Camila me mostrou que parceria não é sobre luxo ou dinheiro, mas sobre dividir o peso e as alegrias do dia a dia. Quanto a Larissa, bom, a última notícia que tive é que ela ainda tenta se reinventar na internet, mas quase ninguém dá atenção. O brilho artificial que ela tanto buscava se apagou, e agora sobra apenas a realidade. Minha avó estava certa, o dinheiro não muda ninguém, apenas revela quem a pessoa realmente é. No fim, Larissa revelou não valer nem os miojos que eu comia para economizar e comprar presentes para ela. Eu, por outro lado, revelei a mim mesmo que sou mais forte do que imaginava. E, sinceramente, nunca estive tão em paz. E se você gostou dessa história, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de superação, drama e reviravoltas da vida real. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essas lições de vida.